As polícias de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte tinham se unido e estavam planejando um cerco definitivo contra o rei do cangaço. O astuto Virgulino, acompanhado dos cangaceiros Ezequiel, Virgínio, Luiz Pedro, Mariano e Mergulhão, cruzou São Francisco e penetrou no estado da Bahia na tarde do dia 21 de agosto de 1928. No início de sua estada na Bahia, Lampião fizera todo o esforço para não entrar em confronto com as forças policiais baianas. Porém, no primeiro combate que se deu em Massacará, em que morreu o sargento Bigode de Ouro, a sua lua de mel com a polícia da Bahia chegou ao fim. Ao partir de Curralinho, levando como guia o filho de Antônio Xavier, Lampião meteu-se nos tabuleiros de Bom Jardim, passou pelos povoados Rosário e Canché e, abeirando o Raso da Catarina, foi sair em Salgado do Melão, aonde recrutou novos cabras para reforçar o grupo, pois sabia que a partir de agora teria problemas. Um dos recrutas era Marcelino Ribeiro, gente dos Engraças, apelidado Meia-Noite. A caminho de Curaçá, Lampião, a título de teste, destacou Meia-Noite para matar dois parentes do sargento José Soares, num lugar chamado São José, perto da Feira do Pau, atual Macururé. Na região de Curaçá, no dia 5 de janeiro, o bando passou a ser seguido pela volante do tenente Odonel Francisco da Silva. Os cangaceiros desceram por Barro Vermelho e foram dormir na fazenda Capivara. No dia seguinte, passaram por Poço de Fora e Esfomeado, e na Bela Vista penderam para o Poente pela estrada da fazenda Arapuá, aonde trocaram de montarias e seguiram em frente. A volante vinha no rastro do bando, porém alguns soldados estavam no limite extremo de suas forças e desligaram-se da tropa a fim de descansar. Combinaram que se reuniriam aos outros no arraial de Abóbora. Os cangaceiros, que também se ressentiam da marcha puxada, chegaram a Abóbora ao anoitecer. Eram 11 cabras. Estavam ansiosos por descansar e divertir-se um pouco. O guia levou Lampião direto à casa do subdelegado Juvencinho. "Eu sou o capitão Virgulino Lampião", apresentou-se o cangaceiro. "Vós me ser o delegado daqui?" "Oi, capitão, o delegado mesmo mora em Jaguarari. Eu sou apenas..." "Tem macaco aqui?" "Tem não. Cadê seu rifle?" "Ó, seu capitão, para lhe falar a verdade, eu não tenho rifle não. Tenho só uma espingarda de caçar de 2 canos. "Então deixa essa porqueira pra lá." "De quem é aquela casa?" perguntou Lampião, apontando para uma casa bonita, a melhor do arraial. "É a casa de seu Mané Bonfim", informou a autoridade. "É o homem mais importante daqui, o dono da fazenda Arapuá Velho." "Juvencinho, eu vou fazer uma festa ali naquela casa hoje", decidiu o cangaceiro. "Já me disseram que aqui tem um sanfoneiro. Vá chamar ele, convide os moradores e chame as moças e pode dizer que eu garanto, aqui vai ter respeito. Elas podem vir com a mãe delas e com os pais dela. Ninguém precisa ficar com medo. Se o povo não vier para a festa, o culpado vai ser você. Arranje também umas garrafas de cachaça." Manuel Bonfim foi o último a saber que ia ter uma festa na casa dele. Estava na roça e quando chegou já estava armado o fuzuê. Por questão de respeito, já que o dono da casa estava fora, Lampião não permitiu que os cangaceiros entrassem na casa, ficando todos arranchados no barracão da feira, em frente à casa de Mané Bonfim. Quando este chegou, o capitão explicou o que estava vendo, garantindo que não havia motivo para preocupação, e pediu que lhe cedesse um quarto com chave para guardar os bornais. Os cangaceiros só ficaram com as armas e os pertences mais valiosos. Enquanto o baile não começava, os cangaceiros divertiam-se jogando baralho no barracão, à luz de um candeeiro. O barracão não tinha paredes. No centro havia uma porção de apetrechos de feiras amontoados junto a fardos de algodão, sacos de farinhas e cereais.
Juvencínio conseguiu umas 12 moças, assegurando que o homem tinha garantido respeito. Algumas vieram acompanhadas dos pais. Manuel Bonfim pôs bancos e tamboretes rodeando a parede da sala, para as moças e suas mães. E então o sanfoneiro puxou o fole, acompanhado de tambor, triângulo e reco-reco. O capitão Virgulino, para dar exemplo, dirigiu-se a uma mocinha chamada Cândida, a filha de Dona Gertrudes Dantas, e convidou-a para dançar. A menina levantou-se tremendo um pouco, mas logo acertou o passo, esqueceu o medo. Lampião levou a menina para junto da mãe, agradeceu e avisou em voz alta: "Tão vendo? O baile vai ser assim. Se o cabra quiser dançar, peça autorização para a mãe da moça. Se a menina não quiser dançar, não dança. Aqui ninguém está obrigado a nada. E o delegado Juvencínio está aí. Qualquer desrespeito, ele está autorizado a tomar as providências." O sanfoneiro, um sujeito chamado Joãozinho de Isabel, João Neres de Barro, não era lá grande coisa no fole de 8 baixos. Mas os cangaceiros não ligavam para esses detalhes. Cachaça não faltava, e as matutinhas aos poucos iam se soltando. Eram boas de saracotê. Os cabras beberam e dançaram a noite toda, e nem perceberam quando o dia clareou. Na hora de farrear, cangaceiro não sentia cansaço. A volante de O'Donnell chegou à abóbora por volta da meia-noite. Ao escutar o furdunço, o comandante desconfiou que aquilo era coisa de cangaceiro. Mas não tendo certeza e não querendo fazer besteira, preferiu aguardar o amanhecer, assim dando tempo para que os soldados retardatários chegassem, e terminaram não chegando. O'Donnell, com a volante desfalcada, acampou numa pedreira perto do arraial, e aproveitando a escuridão da noite, ele sondou o local e decidiu que o melhor lugar para entrincheirar-se seria dentro do cemitério, que não era cercado, mas as tumbas e os cúmulos de terra das sepulturas serviam de anteparo. O cemitério ficava a uns 200 metros do local da festa. De madrugada, levou a tropa para lá. O arraial de Abóbora viu o amanhecer do dia 7 de janeiro de 1929, ao som da harmônica de Joãozinho de Isabel. Lampião e 4 cangaceiros estavam na varanda da casa de Manuel Bonfim, dançando com algumas moças, enquanto outros cangaceiros montavam guarda, ou melhor, faziam de conta que montavam guarda, porque na verdade estavam caindo de bêbados. Foi quando Manuel Bonfim avisou: "Capitão, lá dentro do cemitério tem uns cabras olhando pra cá. Dá pra ver as cabeças deles por riba das covas. Será que não são soldados?" "Macacos!" gritou o Lampião, prevenindo os companheiros, e ao tempo em que com pontapé arrebentava a porta onde tinha guardado os bornais e outros pertences. O subdelegado Juvencínio escapou pelos fundos da casa como um foguete. As mulheres começaram a gritar e num segundo acabou-se o baile. Todo mundo escapuliu pelas portas e janelas. Começaram os tiros. Os cangaceiros correram para o barracão e entrincheiraram-se atrás dos fardos de algodão. Lampião, supondo-se a volante de Emanuel Menezes, incitou: "Meninos, vamos dar uma lição nesse peste desse Nezinho Menezes que tá se fazendo de besta." Mergulhão, que quando bebia ficava alucinado, deixou o barracão e foi prostrar-se lá na frente, pulando de um lado para o outro, como se visse as balas e delas conseguisse se desviar. "Cuidado, Magulhão!" advertiu Virgulino. "Tu tá doido, homem?" Mergulhão meteu-se no bamburral e continuou avançando. E arrastando-se pelo chão como uma cobra, gritou desaforado: "Nezinho Menezes, eu vou pegar você a unha e vou arrancar sua jabiraca." "Aqui não é Nezinho Menezes não, cabra!" gritou em resposta o comandante. "Aqui é O'Donnell Silva. Se quiser se entregar, se entrega, senão vai morrer todo mundo." Minutos antes, Corisco, totalmente embriagado,
tinha se desinteressado pelo baile e implicara com um rapaz chamado Antônio Café, exigindo que ele lhe arranjasse um cavalo. Iam os dois por uma vereda para pegar o cavalo no pasto, quando escutaram um tiroteio. Como o mato era ralo e de onde se encontravam se avistava o cemitério, o cangaceiro notou que os tiros partiam de lá. Corisco disse para o rapaz: ou se deita ou corra, cabra, senão tu morre. O rapaz caiu no chão, que não tinha forças nem para respirar, e viu Corisco esgueirar-se pelo mato em direção ao cemitério, procurando uma posição para atacar. Os soldados, supondo que todos os cangaceiros se encontravam ou na casa de Manuel Bonfim ou no barracão dos feirantes, concentraram toda a atenção nesses dois pontos, em tiroteio cerrado. Corisco, vindo de lado, aproximou-se bem da volante, que ficou inteiramente exposta à mira do seu fuzil. Ajoelhou-se atrás de um pé de jurema e fez fogo. 5 tiros, 2 soldados, Manuel do Nascimento Souza e José Rodrigues da Silva, morreram ali mesmo. O sargento Manuel Vieira dos Santos e o cabo Otacílio José de Sena ficaram seriamente feridos. O tenente Odonel recebeu um tiro no braço esquerdo. Por sorte dos demais, Corisco teve de parar de atirar para recarregar o fuzil, mordendo-se de raiva ao ver os soldados correndo para o mato pelo fundo do cemitério. Alvos perfeitos que ele não pôde aproveitar. Os cangaceiros gritaram eufóricos ao ver que a volante tinha fugido. Mergulhão, que se encontrava próximo do cemitério, levantou-se para perseguir os fugitivos, recebendo de pronto um balaço mortal. 4 companheiros correram até ele, enquanto os outros atiravam, dando cobertura. Carregaram nos braços a beirando o oitão da casa de Manuel Bonfim e meteram-se nas capoeiras. Mas o ferimento era gravíssimo. Uma bala havia fraturado o húmero do braço direito. A hemorragia era incontrolável. A uns 200 metros adiante, ele deu o último suspiro. Os companheiros o esconderam numa moita, mas a polícia o encontrou sem dificuldade. O corpo foi enterrado pelos moradores do arraial. O legista enviado da capital para a exumação dos corpos dos soldados mandou desenterrar também o do cangaceiro para ver se era Lampião. Quem tirou a dúvida foram as moças que tinham participado do baile. O morto não era o chefe. Antônio Juvenal da Silva, o mergulhão, foi o primeiro cangaceiro do bando de Lampião a ser morto na Bahia. Era natural de Pajeú, no sertão de Pernambuco. Foi um dos 5 cabras que vieram com Lampião quando este fugiu para a Bahia, em agosto de 1928. A partir do combate de Abóbora, o nome de Corisco começou a destacar-se. Nos jornais era chamado de Diabo Loiro, por causa de sua cabeleira cor de fogo. Os soldados da volante do tenente Odonel nunca se esqueceram daquele cabra sarará, cuja cabeleira avermelhada estufava do chapéu de couro e espalhava-se pelos ombros, que surgiu de repente cuspindo bala em cima deles, sustentando o fogo praticamente sozinho, dando cobertura para que os companheiros fugissem com o cangaceiro ferido. E que pontaria! Pontaria! Os soldados ficariam ainda mais surpresos se soubessem que naquela ocasião Corisco estava completamente bêbado.